Laboratório de Qualidade da Energia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje iremos proceder à realização da segunda aula laboratorial, onde faremos experimentos avaliando a questão da variação do fenômeno variação de tensão de longa duração, VTLD. Aqui são a plataforma, na realidade, com as 3 indústrias em escala reduzida. Hoje iremos trabalhar apenas com a indústria 2, tá? Com as cargas da indústria 2. No local da indústria 1, nós iremos, em verdade, apenas chavear um banco de capacitor trifásico, aqui representado por capacitores de 50 microfarad, por fase, na realidade uma conexão estrela. No ponto de conexão da indústria 3, desculpa, que está aqui colocado, a indústria 3 está desligada. Nós iremos conectar esse dispositivo aqui. Esse dispositivo trata-se de um reator a núcleo saturado. Tá? O reator a núcleo saturado, ele é um reator que trabalha bem no joelho da curva de saturação. Quando a tensão tende a elevar, ele absorve o reativo. Tá? Então, esse equipamento aqui, ele vai servir para absorver reativo, diante uma elevação de tensão. Nesse caso, como é fenômeno de longa duração, diante uma sobretensão, ele vai atuar. Por outro lado, o banco de capacitor que está ali colocado, ele fornece reativo, reativo capacitivo. Ele atua justamente corrigindo o fator de potência e elevando, consequentemente, a tensão ao nível adequado. Tá? Para se ter uma noção melhor do arranjo, nós temos aqui, foi desenhado no quadro, nós temos então a fonte. Na saída da fonte nós colocamos um indutor, 3 indutores, um por fase. Na realidade a gente fala reatores, que tem tanto uma reatância capacitiva como uma resistência própria. E a partir de então tem o barramento, que é o PAC, ponto de acoplamento comum. A indústria 1 e 3 foi desconectada. No lugar da indústria 1 a gente vai conectar ali o banco de capacitor, conforme mostrado. E na indústria 3 o reator a núcleo saturado. Essa daqui é só uma curva ilustrativa, tá? Mas no material de sala de aula nós temos a apresentação desse reator de núcleo saturado com maior propriedade, tá? E então, agora eu vou mostrar como que está a questão da fonte em si. A fonte, mais uma vez, é a fonte da California Instruments, e nós temos aqui os reatores, os 3 reatores colocados. Um reator em cada fase. E nesse ponto é o ponto de medição. Esse ponto de medição, que está medindo justamente a tensão que está indo, vamos dizer, para o PAC, a gente vai estar avaliando o comportamento do sistema diante uma operação normal, certo? No caso, só com a queda de tensão nos próprios reatores, liga o banco de capacitor, tá? E depois a gente vai aplicar na condição normal, ele vai ter uma verificação de subtensão, conforme vai ser mostrado, tá? E a partir desse primeiro experimento, a gente realiza um segundo, onde nós vamos aplicar uma sobretensão, e aí a gente vai verificar o emprego do reator a núcleo saturado. Essa é uma explicação geral dos experimentos que serão realizados na aula de hoje de variação de tensão de longa duração. Nós vamos mostrar aqui, no caso, a ligação da fonte da Califórnia, e
E aqui foi definida a frequência, nós temos aqui a tensão fase neutro já definido, né? E aqui a limitação de corrente por fase. Tá? Essa limitação é mais dada por questões de segurança. Tá? Existe dois range que pode ser utilizado na fonte, um de 156 volts e o outro de 312. Quando eu coloco no 312, essa corrente aqui que sai, ela é limitada num valor menor. Tá? No entanto, a gente estabeleceu um limite aqui, como a tensão aplicada é 127 volts, eu posso estar trabalhando aqui com 150 volts como sendo o range, né, da fonte. Vou apertar nesse caso aqui closed. Nesse caso, nesse momento, a fonte está funcionando, né? E aqui a gente tem os reatores e podemos startar aqui também a medição, tá, para a realização do ensaio propriamente dito. E nós temos aqui nesse caso já uma tensão de 127 volts, né, no secundário dos reatores. Como a indústria 2 está desligada, a gente não tem nenhuma queda de tensão ao longo do sistema. E agora eu vou até pedir para o Luciano, que está gravando aqui, manter a gravação no Fluke, que eu vou fazer o fechamento, né, da chave da indústria 2, ou seja, eu vou energizar a indústria 2. No momento que eu energizar a indústria 2, além da tensão cair, a gente vai ter um barulho que a fonte começa a enviar potência e o sisteminha de refrigeração dela faz um barulho aí. Agora a gente vai conectar a indústria, né, a indústria 2. Né, eu não comentei, né, no início, mas a gente está com a indústria 2 sem compensação de reativo, num primeiro momento, tá? E depois a gente faz a compensação de reativo inserido o banco de capacitor. Conecta a indústria 2, fazendo um favor. A tensão caiu aí para 120 volts. Né? Nós vamos ver agora o fator de potência quanto que está. O fator de potência está inadequado, 0,86, 0,88, 0,86 na fase A, B e C respectivamente, o PF que é o fator de potência. E agora nós vamos conectar o banco de capacitor. Conecta o banco de capacitor. O fator de potência foi corrigido para 0,96, 0,97, 0,96. Tá, então eu vou agora dar uma olhada na tensão, que estava 120 volts, né? Ela deve ter subido. Ela foi para 123 volts, né? Então houve uma elevação da tensão, mostrando a efetividade, né, da correção de fator de potência, né, para com os níveis de tensão. É claro que aqui a gente está trabalhando num circuito hipotético, né, das indústrias, né? Mas por que não chegou nos 127 volts? A gente tem que lembrar que existe ainda essa queda de tensão devido à impedância do sistema. Se nós conseguirmos, no caso aqui, se nós fizermos a compensação até mesmo dessa reatância indutiva aqui, representativa da linha do sistema, a tensão aqui ela vai ser adequada com a tensão da fonte, ok? Então esse foi o primeiro experimento, né, mostrando uma atuação do banco de capacitor, né, frente a eventos que levam a tensão para baixo de longa duração, né, no caso subtensão. Tá? Então esse foi o primeiro exemplo feito. Nesse momento a gente vai proceder ao segundo experimento, onde vamos aplicar uma tensão na fonte de 145 volts. Já vou fazer a ligação aqui. Então já está energizando aqui 145 volts no sistema. Tá? No caso,
Aqui está saindo 138 volts, né, no medidor da Fluke, porque está tendo uma queda justamente na impedância aí representativa da linha, né, do sistema. Nesse caso a indústria ela está já ligada, né, está aqui ligada, on, né, e nós vamos fazer agora o chaveamento justamente do reator a núcleo saturado, que tem como objetivo absorver o reativo, né, excedente ali na nossa linha. Na nossa rede. Tá? Eu vou até pedir ajuda aqui para fazer a conexão. Enquanto isso eu vou estar gravando no Fluke, né? Então vamos fazer a conexão e a hora que entrar o reator vai fazer um barulho grande porque ele é uma potência muito elevada e a fonte vai ficar ventilando. Pode ligar. Nesse caso o reator entrou, certo? E nós temos então a tensão foi reduzida para 115 volts. Lembrando que está sendo imposto aqui o 145 na fonte, né? E aqui no Fluke está 115 volts. Eu vou só mostrar aqui ele funcionando, tá? Ele faz bastante barulho, esse reator a núcleo saturado. Ele é um reator de 6.2 kVAR, tá? De 127 volts. Então é isso, o segundo ensaio nosso. Houve então uma redução da tensão no nosso sistema. Pode abrir ele aí. Agora a tensão está meio desfocado, mas a tensão ela voltou para os 138 volts.